Bem, nesse vídeo nós vamos fazer uma análise sobre o contrato da Viviane Barsi, né, do escritório de Viviane Barsi com o Banco Master. E, e eu quero falar uma coisa para vocês. Isso aí, meu amigo, é um beco sem saída para o Alexandre de Moraes, né, para a Viviane Barsi, porque onde ela for fuçar, quanto mais mexe, mais fede. Eu fiz uma pesquisa aqui, quero dividir isso com vocês, tá certo? Que é um vídeo de análise. Olha, o, o negócio começou a voltar. Esse tema, ele cresce e desaparece, cresce e desaparece. Ou seja, quando o Alexandre de Moraes tenta justificar, aí um negócio ganha um volume na internet fora do comum, na imprensa geral. Vou ler isso aqui para vocês. A mancha digital desse caso é considerada de altíssima intensidade, pois o assunto furou a bolha do jornalismo jurídico e financeiro para se tornar um tema de debate popular e polarização política. Então, o assunto desse contrato caiu na boca do povo, caiu na boca do cidadão comum. Isso é notícia, assim, isso esparramou, viralizou, entendeu? Não é uma coisa de assunto técnico, não. Ó, volume em motores de busca no Google. Ao pesquisar os termos combinados Viviane Barsi, Banco Master e contrato, o volume de resultados indexados chega a casa de centenas de milhares de páginas. Isso inclui desde reportagens investigativas originais até replicações em blogs de opinião, portais e notícias regionais de agregadores de conteúdo jurídico. Então, vamos falar sobre essa viralização, esse ecossistema de redes sociais que esse assunto do contrato da Viviane Barsi entrou, né? Vamos ver a repercussão e o padrão que se seguiu. Olha, no Twitter, o, o tema ocupou os trending topic no Brasil, em pelo menos 3 ocasiões distintas. Dezembro de 2025, quando surgiu, né, a existência do contrato. Fevereiro de 2026, né, quando começou a explicação do escritório, né, e março de 2026, que estamos no meio do auge do assunto, né? Estima-se que dezenas de milhares de publicações entre posts originais e compartilhamentos tenham sido feitas, gerando milhões de impressões. No YouTube, vídeos de grandes canais de notícias e de comentaristas independentes somam milhões de visualizações. Vídeos do Jornal Nacional e da CNN Brasil sobre o tema, por exemplo, figuram entre os mais assistidos de suas respectivas editoriais de política no período. No WhatsApp e no Telegram. Por envolver o nome do ministro Alexandre de Moraes, o assunto foi amplamente disseminado em grupos de mensagens, muitas vezes acompanhado de infográficos, comparando o valor do contrato de 129 milhões com o número de pareceres entregues. Então, a permanência histórica, né? O efeito longa cauda, o assunto não se esgota, ele fica permanente, entendeu? Presta atenção. Diferente de notícias passageiras, este assunto criou uma mancha digital permanente por estar atrelado a Wikipédia, né, atualizações frequentes em páginas sobre o Banco Master e o STF, portais de transparência e justiça, registros de processos e notas oficiais de órgãos como o Banco Central e o próprio escritório de advocacia. Em resumo, estima-se que milhões de brasileiros tenham tido contato com alguma peça de informação sobre este contrato, tornando-o um dos episódios de maior desgaste de imagem para figuras ligadas ao judiciário nos últimos anos. Então, é o que eu falei. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É um assunto que um beco sem saída para o Alexandre de Moraes e para Viviane Barsi.
Você pensa o seguinte, esse contrato não era para ser público. Não era para ser público. Né? Como é que você chegou a esse contrato? Quando a Polícia Federal fez a Operação Compliance Zero, né, achou, né, uma cópia desse contrato nos negócios do Banco Master, né, do Daniel Vorcaro. Depois achou comentários né, nas redes, nos celulares do Vorcaro com Alexandre de Moraes e achou o rastreamento dos pagamentos feitos pelo Banco Master ao escritório de Viviane Bassi. Mais de 3 milhões por mês. Agora você imagina o seguinte, é uma extorsão, vamos supor assim, né, que estava sendo feita ao Banco Master. Aí o Banco Master podia falar assim, olha, eu quero rescindir esse contrato porque ele não é justo. Ele tem cláusula aqui que não é justo, o valor é muito exorbitante. Aí o Alexandre de Moraes falou assim, não, você tem um contrato comigo que você vai ter que fazer, porque senão eu vou protestar você. Você vai você vai ganhar aí um caldo aí do nosso escritório. Porque eu não sei se nesse contrato tem multa de rescisão. Era para saber se tem, né? Multa rescisória. Se uma das partes, né, fala assim, olha, eu vou cancelar esse contrato. Eu acho que ele está fora do normal. Vamos cancelar. Tipo quando acontece com jogador de futebol, né? E não se fala sobre essa multa rescisória. Então, era um contrato que não era para aparecer. Esse assunto não era para ser ventilado, porque lógico que ia gerar essa bolha de assunto que ia contaminar todo o contexto. Bem, se o Banco Master falasse assim, não vou te pagar esse mês. Não tinha esse negócio de não pagar, não. O contrato tinha um negócio nele que chama, como é que fala? Que é obrigado a pagar. Né? É como se fosse descontado em fonte. Onde eu achei isso aqui? Pagamento de retenção. Então, o banco era obrigado a pagar parcelas fixas de 3,6 milhões por mês. Essa modalidade é comum em grandes bancos para garantir a disponibilidade exclusiva ou prioritária dos advogados para o cliente. Ou seja, o banco era obrigado a pagar. Se tinha prestação de serviço ou não tinha, era obrigado a pagar 3 milhões e 600 mil por mês ao escritório da Viviane Bassi. Então, se no mês não teve nenhuma prestação de serviço, não tem importância, tem que pagar. Porque assim, olha, é uma reserva, é uma garantia que você está à disposição minha. Entendeu? Então, a obrigação financeira estendia-se por 36 meses, totalizando um compromisso contratual de 129,6 milhões. Ou seja, estava lá, caía na conta. Não teve serviço esse mês, não? Não. Não tem importância. O dinheiro cai na conta. Era obrigado. Era tipo consignado, entendeu? Aí o escritório informou que a obrigatoriedade de pagamento foi suspensa em novembro de 2025, devido à decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central. Até esse momento, o escritório já havia recebido cerca de 80 milhões. 80 milhões. Então, essa obrigatoriedade de pagamento justificava-se, segundo o escritório, pela prestação de ampla consultoria e atuação jurídica, que envolvia uma equipe de 15 advogados e coordenação de outros 3 escritórios especializados. Aí que piorou. Porque, presta bem atenção, o Banco Master estava envolvido em um monte de falcatrua. Era um esquema criminoso de extorquir, de tirar dinheiro do mercado de forma criminosa.
de forma fraudulenta. Aí você fala, pô, então você estava fazendo prestação de serviço para o banco nessas condições e recebendo esses milhões todos e não conseguiu visualizar isso, não conseguiu tirar o Banco Master dessa situação. Então piora. Se disser que o contrato existe, já é complicado. Só de ter um contrato da esposa do ministro, da STF, com um banco envolvido em merda, já é uma complicação. Depois fala do valor do contrato. Nossa, o valor é isso tudo? É outra complicação. E o pior, se disser que prestou serviço, é outra complicação. Porque o escritório se envolveu nas falcatruas do Banco Master. Não é possível. Como dizer assim, um beco sem saída. Nada que o Alexandre de Moraes disser, nada que esse escritório disser, vai resolver, vai só piorar. Por isso que o assunto não se esgota. Você está entendendo? Então, aí eu pensei assim, um contrato pode ser rescindido, né? Um contrato é considerado ilícito, né? Quando viola normas jurídicas, ou moral, ou a ordem pública, né? No direito brasileiro, a ilicitude geralmente leva à nulidade absoluta do negócio, o que significa que ele não faz produzir efeitos jurídicos válidos. Esse contrato, para mim, não vale. Por quê? Porque não é lícito as coisas que estão sendo colocadas, da minha forma de interpretar. Ou seja, eu entendo que o escritório da Viviane Barça tem que restituir esse valor, né? Que não vai cair no Banco Master, porque o Banco Master usou a sua estratégia de negócios, né, para burlar o sistema, para que o quê? Que a sua carteira de credores caísse no fundo garantidor. Entendeu? Então, no meu entender, o escritório da Viviane Barça tem que devolver ao fundo garantidor 80 milhões de reais. Porque esse contrato não tem nada que justifique a legalidade dele, no meu modo de entender. Porque, olha aqui, um contrato se torna ilegal quando ele está sendo negociado. Quando está sendo negociado, é proibido por lei. Exemplos comuns de contrato para exploração, né, ou venda de substâncias ilícitas, mas isso não é o caso. Uma finalidade ilícita, quando as partes utilizam um contrato aparentemente legal para atingir um objetivo proibido, como simulação de negócios para fraudar credores ou fisco. Então, se esse contrato de prestação de serviço para o Banco Master não foi capaz de tirar o Banco Master desse imbróglio, né, que ele estava fazendo isso, né? Existia uma simulação de negócios para fraudar credores. O Banco Master está fazendo isso. E aí esse contrato era para quê? Para ajudar a fazer isso? Porque como é que se paga uma quantidade enorme de valor para um escritório de advogado cujo banco começa a fazer tudo errado? Então, a orientação do escritório era para fazer tudo errado. Viu como é que... É um buraco sem saída? É um buraco sem fundo? É um beco sem saída? Né? Por exemplo, outra coisa que pode anular o contrato. Violação da moral e bons costumes. Pô, o valor é imoral. Né? As obrigações que estão ali foram colocadas durante o processo, tal, não justificam. Né? Todo mundo está comentando isso. Então, acordos que agridem os valores éticos da sociedade, como contratos que envolvam a exploração, né? Juros abusivos proibidos por lei, usura. Né? Então, é um contrato que, por si só, ele é imoral. Se é imoral, né, ele pode ser contestado legalmente. Né? E aí fala trabalho ilícito, contratos de trabalho que envolvem atividades criminosas ou prejudiciais à moralidade.
Então, se esse contrato, né, envolve atividades criminosas, se o Banco Master está fazendo atividades criminosas e a assessoria do banco, né, a assessoria jurídica do banco estava sendo feita por esse escritório, joga o escritório dentro né, desse escopo de desconfiança e de imoralidade. Né? Coação ou vícios de consentimento. Se uma das partes foi forçada a assinar sob ameaça ou intimidação, o contrato perde sua validade por falta de vontade livre. Será que o Vorcaro, né, teria de livre consciência, assim, eu vou pagar esse valor para vocês porque eu acho justo? Ou será que ele foi obrigado a fazer esse contrato com o escritório, né, sobre ameaça? Você está fazendo coisa errada, então você faz esse contrato com a gente. Então tá bom, vou fazer esse contrato porque eu estou fazendo uma coisa errada. Você está entendendo? Olha só como é que, quando você for aprofundar nas várias opções de entendimento, você vai esbarrar um monte de questões polêmicas como essa. Né? Então, consequências de nulidade. O contrato é tratado como se nunca tivesse existido para fins legais. Pode ser. Entendeu? Era um contrato, talvez, de gaveta, não sei, né, para receber dinheiro. Impossibilidade de execução. Ninguém pode ir à justiça para exigir o cumprimento de um contrato ilícito. O Alexandre de Moraes poderia contestar na justiça esse contrato se o Banco Master resolver não pagar? Como é que ele ia justificar isso? Está entendendo como é que é complicado? Né? Destinação de valores. Em certos casos de trabalho ilícito, a Justiça pode determinar que os valores devidos pelo empregador sejam revertidos para entidades beneficentes, evitando que ele lucre com a própria ilegalidade. Ou seja, nesse destinação de valores, a Justiça pode determinar que o escritório da Viviane Bastos, né, devolva esses 80 milhões para o Fundo Garantidor, que é uma entidade que serve para, né, cobrir esses furos aí que acontecem com relação ao que o Banco Master estava fazendo. Então, se o Banco Master estava agindo premeditadamente para fraudar contratos, para inflar os seus créditos, os seus contratos para poder pagar, né? E isso estava usando como uma garantia o fundo garantidor. Então, esse recurso do contrato, os 80 milhões que já foram pagos, deve ser restituído ao Banco Garantidor. Deve devolver para o Banco Garantidor. Porque foi o Fundo Garantidor de Crédito foi a vítima do Banco Master, que nos negócios propiciou que o Alexandre de Moraes, que o escritório de Viviane Bastos recebesse 80 milhões. Então, tem que sair, esses 80 milhões tem que sair do escritório da Viviane Bastos e retornar para o Fundo Garantidor. Essa é a leitura que a gente tem. Está entendendo? Você gostaria de saber como identificar cláusulas abusivas? Você pode pesquisar isso na internet. Então, é uma situação que eu entendo, né, que é de muita gravidade e que não tem saída, não. Aquilo que foi colocado aí, quanto mais eles tentam explicar, pior fica. Né? Pior fica. E o Banco Master era obrigado a pagar isso, prestando ou não o serviço, porque era pagamento de retenção. Em inglês fala assim, retain fee. Eu não sei falar inglês, você sabe que eu passo daqui, pago até mico, né? Chama reserva de disponibilidade. Funciona como uma reserva de disponibilidade, é isso que está falando, entendeu? É uma taxa antecipadamente por um cliente para garantir a disponibilidade futura de um prestador de serviço ou para reservar seus serviços por um período determinado. Então, o pagamento que estava sendo feito do Banco Master
para a Viviane Bassi, para esse escritório, era um pagamento de retenção, gente. Prestando serviço ou não. Ah, esse mês não teve serviço? Não tem importância. Manda lá. 3.600.000. É para garantir que, olha, você vai precisar de mim. Vai que eu vou prender, vai que a polícia queira prender a Polícia Federal queira prender o dono do Banco Master. Ah, nessa hora você procura o Alexandre de Moraes. Entendeu? Fala para ele como é que, ó, a polícia está no meu pé, quer me empregar. Ah, não, faz isso. Né? Faz um. Aí orienta através daquele esquema lá que ele falou, né? Bloco de notas, print, manda, eu pago e tal. Né? Você bloqueou, tá e tal. Então, está tão evidente a coisa, porque o negócio não se esgota por causa disso. Entendeu? Por isso que eu falo que é um assunto que domina, né, a rede, domina os noticiários e não vai se esgotar. E aí, ficou assim, Moraes fica muito tempo sem comentar o contrato. Ninguém falava nada. Viviane Bassi não falava nada. Né? Mas e o contrato? E o contrato? E o cara dando uma de... Né? Uma de João sem braço, uma de que, ó, não sei do que está falando e tal. Chegou uma hora que ela falou assim, não, a gente tem que se explicar, porque está todo mundo perguntando. A gente tem que se explicar. Foi se explicar, piorou. Piorou. Então, é um poço sem fundo, é um beco sem saída. Não, ó, esse contrato ferrou com Alexandre de Moraes, ferrou com o escritório da Viviane Bassi. Não tem condição. Isso é coisa que não vira. Isso não, essa pecha não sai. Isso não tem explicação. Entendeu? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, viu, gente? E Minas é um estado de espírito. Se você achou interessante esse comentário meu, ajude aí, comentando mais ainda, né? Alimente esse comentário. Vê o que você entende sobre tudo isso, tá certo? Se você não curtiu, por favor, dá uma forcinha aí. Não custa nada você curtir, né? Se você achou interessante, continue fazendo como todo mundo faz. Né? Ah, o assunto do contrato, vamos compartilhar, que é interessante. E deixando por último aí agradecimentos àqueles que estão contribuindo com os Pix, e desde já deixando à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.